Você já percebeu que há orações que não passam do teto? Palavras ditas com sinceridade, mas que parecem não atravessar o silêncio do céu. E mesmo assim, dentro de você, há uma voz insistindo: há mais, há algo que ainda não foi liberado. Essa sensação de vazio espiritual não é ausência de Deus, é um convite do Espírito Santo para que você vá além da superfície e aprenda a invocar sua presença de forma real. Há momentos em que o céu decide se mover sobre vidas cansadas, e este é um deles. Hoje não é apenas mais um vídeo, é um encontro com a presença viva do Espírito Santo. Enquanto você ouve, ele já começa a agir no invisível, sondando o seu coração, acendendo aquilo que o tempo e as lutas apagaram. Nada acontece por acaso. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito quer se manifestar de uma forma nova, profunda e pessoal. O Espírito Santo não se move por ruído, mas por rendição. Não responde a repetições, mas a corações dispostos. A diferença entre sentir algo momentâneo e viver um mover real está em uma decisão: abrir espaço para que ele ocupe tudo. E é exatamente isso que vai acontecer hoje. Não apenas um toque, mas uma transformação. Durante séculos, homens e mulheres buscaram o segredo da presença de Deus. Profetas se calaram para ouvir. Apóstolos se curvaram diante do vento invisível. E multidões foram transformadas quando o Espírito desceu. O mesmo poder que desceu em Atos capítulo 2, o mesmo fogo que incendiou o coração dos discípulos, continua disponível e pode ser despertado agora. Mas existe um código espiritual, 7 frases proféticas que, quando declaradas com fé, abrem portais de manifestação divina. Não são fórmulas, são chaves espirituais. Cada frase é um ato de alinhamento entre a sua voz e o sopro do Espírito. Elas não apenas tocam o coração de Deus, mas ajustam o seu interior para receber o que Ele quer liberar. Quando o Espírito Santo é invocado, o ambiente muda, o ar parece diferente, o tempo desacelera e a alma se torna sensível à voz que muitos já não ouvem. É como se cada palavra liberasse um som celestial, um eco de eternidade chamando o seu nome. E neste exato momento, o céu observa quem está pronto para responder. Você pode ter buscado respostas, sinais, milagres ou direção. Mas o Espírito Santo não quer apenas te dar algo, ele quer ser tudo. Ele quer ocupar o espaço que o medo, a dúvida e o controle tomaram. E essas 7 frases proféticas vão te conduzir a esse encontro. Cada uma delas carrega o poder de ativar algo adormecido: fé, unção, sensibilidade espiritual e, sobretudo, comunhão. Prepare o seu espírito, porque a partir de agora, cada palavra que você ouvir será como uma semente lançada no invisível. O Espírito Santo está prestes a mover algo dentro de você. E quando ele se move, nada permanece igual. Agora, respire fundo, silencie as distrações e abra o coração. Este não é um momento de aprendizado, mas de transformação. O Espírito Santo está te chamando pelo nome, e o que vai acontecer nas próximas palavras pode ser o início de um novo tempo espiritual, quando o céu reconhece uma voz. Há vozes que ecoam no tempo e outras que o céu reconhece imediatamente. Nem toda oração desperta o sobrenatural, mas há um tipo de clamor que atravessa os muros do invisível e provoca movimento no trono de Deus. Esse é o segredo da invocação. Invocar o Espírito Santo não é apenas falar sobre ele, é entregar o domínio da alma, é abrir o espaço mais íntimo do coração e dizer: toma o lugar que é teu. O Espírito não é atraído pelo som da voz, mas pela intenção que está por trás dela. É por isso que muitos falam, mas poucos tocam o céu. Muitos oram, mas poucos são invadidos pela presença. Porque a invocação verdadeira começa no momento em que você reconhece que já tentou tudo com as suas próprias forças.
e que agora só o Espírito pode continuar o que você começou. Essa é a entrega que o céu ouve como música, a rendição completa. Quando você invoca o Espírito Santo com verdade, o ambiente muda, mesmo que o mundo não perceba. Há uma quietude que desce, uma sensação de paz que não depende das circunstâncias. A alma que estava em guerra silencia. O coração que carregava peso começa a se alinhar ao ritmo do Espírito. É como se a respiração de Deus invadisse o seu interior, e pela primeira vez em muito tempo, tudo parece fazer sentido. Em Atos capítulo 2, quando os discípulos estavam reunidos, eles não sabiam o que iria acontecer. Estavam apenas obedecendo a uma ordem de Jesus. Fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Eles não invocaram o Espírito pedindo sinais. Eles o invocaram em unidade, em espera e em rendição. E então veio o som de um vento impetuoso. O céu respondeu à harmonia da fé e o fogo desceu. A presença não chegou porque gritaram mais alto, mas porque estavam dispostos a queimar juntos. Esse é o padrão do céu. O Espírito não visita onde há barulho de orgulho, mas habita onde há som de entrega. Por isso, antes de aprender as 7 frases proféticas, é necessário compreender a raiz de tudo. O Espírito Santo não é uma força a ser manipulada, mas uma pessoa divina a ser honrada. Ele não é invocado com técnicas, mas com verdade. Muitos pedem, Espírito Santo vem, mas continuam presos ao controle da própria vida. Não se trata de pedir que ele venha, mas de dar lugar para que ele permaneça. Ele não precisa de fórmulas, precisa de espaço. É como fogo, não invade, consome o que está pronto. É como o vento, não força, mas sopra onde encontra liberdade. É como a água, não invade paredes, mas preenche os vazios. E aqui está a primeira revelação. Invocar o Espírito Santo é aceitar ser invadido por ele. É permitir que ele destrua o orgulho, desmonte o medo e refaça o propósito. A presença dele não vem para emocionar, vem para reconstruir. É o fogo que purifica, não o que distrai. É o som do céu que silencia o barulho da mente e reacende a chama da alma. Quando o Espírito é invocado com sinceridade, a atmosfera se transforma. O mesmo quarto onde você chora se torna um altar. O mesmo lugar onde você se sentia só se torna o ponto de encontro entre o humano e o divino. É nesse ambiente que a voz profética começa a fluir. E é ali que as 7 frases que você vai aprender se tornam mais do que palavras, tornam-se portais. Mas antes de pronunciá-las, o Espírito precisa ser reconhecido. Não como uma presença distante, mas como alguém que habita dentro de você. Ele é o Consolador prometido por Jesus em João capítulo 14, versículo 16. Aquele que não vem visitar, mas permanecer. E quando você compreende isso, tudo muda. Porque a verdadeira invocação não busca o que vem de fora, mas desperta o que já vive dentro. Você não está chamando alguém que está longe, mas despertando aquele que já escolheu morar em você. E é por isso que o céu responde, porque o som que sobe é o mesmo que um dia ele soprou sobre o homem, quando deu vida ao pó. É o som da origem voltando à sua fonte. Agora, prepare-se, porque quando a sua voz se alinha com a vontade do Espírito, o sobrenatural não é mais uma promessa distante, mas uma realidade presente. A próxima parte vai revelar o que acontece quando a invocação é respondida, quando o Espírito decide descer e o invisível se torna palpável. O mistério do sopro, quando o Espírito decide descer. Há momentos em que o céu parece imóvel. O tempo passa, as orações se repetem e a fé parece caminhar sobre cinzas. Mas existe um instante, invisível e sagrado, em que o Espírito Santo decide descer. E quando ele desce, nada permanece igual. Esse é o mistério do sopro. O movimento de Deus que não se explica, apenas se sente. Ele não avisa, não segue lógica humana, não cabe na pressa de quem quer controlar o divino.
O Espírito sopra onde quer, e quando sopra, o impossível se curva. O sopro é a linguagem do invisível. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Isso significa que cada respiração sua é uma lembrança de que você carrega dentro de si um fragmento do céu. É por isso que o Espírito Santo não precisa ser buscado como algo distante. Ele precisa ser despertado. Quando você se cala, quando a mente desacelera e o coração se entrega, é como se o sopro original fosse reativado, e o que estava morto volta a respirar. Mas o sopro não é apenas vida, é também direção. Em Ezequiel capítulo 37, quando o profeta é levado ao vale de ossos secos, Deus lhe ordena: profetiza ao vento e dize: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. O profeta obedece e o Espírito sopra. Ossos se unem, carne cresce, e o que era impossível se transforma em exército. O que isso revela? Que o sopro do Espírito é o poder criador em movimento. Ele não apenas dá vida, ele redefine destinos. Quando o Espírito decide descer, não há estrutura que resista. Corações endurecidos se quebram, paredes emocionais caem, e o que antes era só um corpo passa a ser templo. O ambiente espiritual se altera. Você sente vontade de chorar sem saber por quê. O ar parece diferente e algo em você entende que Deus está ali. É o sinal de que o sopro passou. Ele não precisa de microfones, não precisa de palmas, basta uma alma aberta. Mas por que o Espírito sopra em uns e parece ignorar outros? Porque o sopro não é emoção, é discernimento. Ele não se manifesta onde há espetáculo, mas onde há espaço. O Espírito não é atraído pela performance, mas pela pureza. Ele se move na direção de quem não busca apenas sentir, mas obedecer. É por isso que muitos ouvem falar sobre ele, mas poucos o conhecem, porque o sopro não vem para entreter, vem para consagrar. Há um padrão espiritual no modo como o Espírito se manifesta. Primeiro, ele silencia o barulho interior. Depois, ele reorganiza o caos interno. Só então, sopra. O sopro é a assinatura final de um processo de rendição. Ele sopra sobre quem se esvazia, sobre quem admite: sem ti, nada posso fazer. Quando essa frase se torna verdade dentro de você, o sopro se manifesta. E há um detalhe que poucos percebem: o sopro não vem sempre com vento, fogo ou arrepio. Às vezes, ele vem como paz inabalável, como uma voz sutil que te faz enxergar com clareza o que antes era confuso. É o Espírito sussurrando entre o ruído da alma: estou aqui. Ele não precisa se provar, basta se revelar. Você pode estar no meio do vale agora, cansado, com sonhos quebrados, fé enfraquecida, mas o sopro de Deus ainda é o mesmo. Ele continua descendo sobre vales que o mundo já chamou de perdidos. O segredo é permanecer no lugar da invocação, onde o coração não negocia fé com circunstâncias. Porque quando o Espírito sopra, o tempo que você perdeu é restaurado, o peso que te oprimia se dissolve, e a presença que parecia distante se torna o ar que você respira. A descida do Espírito é o início de uma nova consciência. É quando a mente humana se curva diante da sabedoria divina. É quando a lógica se rende à fé. O sopro é o momento em que o pensamento cede lugar à revelação. E é aqui que a filosofia cartesiana encontra o espiritual. Penso, logo existo. Dá lugar, acreio, logo vivo. O Espírito Santo desce sobre quem decide deixar de pensar como servo e começar a respirar como filho. Porque filho não mendiga presença, herda comunhão. E quando o sopro o encontra, não há mais medo, não há mais vazio, não há mais separação. Há apenas um coração sincronizado com o fôlego do céu. O próximo passo é compreender
o que acontece quando esse sopro se transforma em fogo, quando o Espírito não apenas toca, mas habita, e cada palavra profética se torna chama viva dentro de quem crê. O fogo da presença. Quando o Espírito transforma tudo o que toca, há um momento em que o sopro se converte em fogo, um instante invisível em que o ar espiritual se aquece e o que antes era apenas atmosfera se torna presença. O Espírito Santo não apenas sopra, ele incendeia, e quando esse fogo desce, ele não vem para iluminar o ambiente, mas para purificar o interior. O fogo do Espírito não queima para destruir, mas para revelar o que é verdadeiro. É o mesmo fogo que desceu sobre os discípulos em Atos capítulo 2, que separou o humano do divino e marcou o início de uma nova era espiritual. O fogo do Espírito é diferente do entusiasmo religioso. Ele não é emoção passageira, é transformação permanente. Quando o fogo desce, ele consome o medo, corrige o foco e refina a fé. É o mesmo fogo que purificou Isaías quando o anjo tocou seus lábios com uma brasa em Isaías capítulo 6, versículos 6 e 7, e disse: tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. Esse é o propósito do fogo, remover o que impede a comunhão. Quando o Espírito desce como fogo, ele não vem te impressionar, vem te restaurar. Há pessoas que pedem o poder do Espírito, mas não estão prontas para o calor da santificação. Querem a glória, mas não suportam o processo, porque o fogo revela o que as aparências escondem. Ele queima máscaras, expõe intenções e mostra quem realmente está disposto a ser moldado. Quando o Espírito Santo decide acender o fogo em alguém, essa pessoa não volta a ser a mesma, porque o fogo muda tudo. Muda a forma de orar, de falar, de reagir, de amar. O fogo do Espírito é a presença ativa de Deus, habitando dentro do homem. Ele começa pequeno, como uma chama tímida, mas cresce conforme encontra combustível. E o combustível é a entrega. Quanto mais você se entrega, mais ele queima. Quanto mais ele queima, mais você é transformado. É um ciclo santo de purificação e poder. O Espírito não quer apenas tocar você. Ele quer consumir tudo o que o distancia de Deus. Muitos confundem o fogo do Espírito com arrepio, mas o fogo verdadeiro é aquele que muda decisões. É aquele que te faz perdoar quem te feriu, restaurar o que o orgulho destruiu e abandonar o pecado que te aprisionava. O fogo não vem para te animar, vem para te alinhar. Por isso, quando ele desce, há lágrimas, há confissão, há reconciliação. Porque o fogo do Espírito Santo é também o fogo da verdade. Em Mateus capítulo 3, versículo 11, João Batista diz: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso não era uma metáfora, era uma promessa de transformação interior. João sabia que o Espírito não desceria apenas para encher templos, mas para transformar corações em altares vivos. Por isso, todo avivamento verdadeiro começa quando o fogo encontra um coração quebrantado. E esse fogo, uma vez aceso, não pode ser contido. O Espírito Santo desce sobre lugares, mas habita em pessoas. E quando o fogo encontra abrigo dentro de alguém, essa pessoa se torna um ponto de luz em um mundo que se acostumou à escuridão. É por isso que quem foi tocado pelo fogo não consegue mais se calar. Fala, ora, canta, e tudo o que faz carrega o som da eternidade. O fogo dá voz à alma. Ele desperta o dom, revela o propósito e libera o poder. Mas há um segredo: o fogo precisa ser mantido. O Espírito Santo não se apaga, mas o homem pode deixá-lo de arder. A chama da presença é alimentada pela obediência, pela renúncia e pela intimidade. Quando você escolhe manter o altar limpo, o fogo nunca se apaga. É o que Deus ensinou a Moisés em Levítico capítulo 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará.
Essa é a ordem espiritual que sustenta o mover. O fogo que desce hoje é o mesmo que incendiou os discípulos e acendeu a fé de gerações inteiras. E ele está disponível para você agora. O Espírito Santo quer transformar o que é cinza em brasa, o que é frio em paixão, o que é silêncio em adoração. Tudo o que ele toca ganha vida, e tudo o que resiste ao toque dele se desfaz. Por isso, se o sopro foi o chamado, o fogo é a resposta. E essa resposta vem para aqueles que não buscam apenas o consolo, mas a consagração. O Espírito Santo não vem para te dar força, vem para fazer de você uma força. Quando o fogo desce, o medo se torna coragem, a dor se torna testemunho e o passado perde o direito de definir o futuro. Agora, prepare-se para o próximo passo, porque quando o fogo se acende, as palavras deixam de ser humanas e passam a ser proféticas. O que você vai ouvir a seguir não são apenas frases, são decretos espirituais que carregam o poder de ativar o céu dentro de você. As 7 frases proféticas, o código da presença. Há palavras que apenas comunicam e há palavras que criam. As primeiras nascem da mente, mas as segundas vêm do Espírito. Quando um coração cheio de fé pronuncia o que o céu já declarou, a realidade muda. É por isso que estas 7 frases proféticas não são fórmulas espirituais, mas chaves de autoridade. Cada uma delas é um código que ativa uma dimensão da presença de Deus. Quando você as declara com entendimento, o Espírito Santo responde. Não porque você ordena, mas porque você concorda com o que ele já deseja manifestar. A primeira frase é: Espírito Santo, toma o lugar que é teu. Ela é o ponto de partida da rendição. Quando você a pronuncia, algo dentro de você cede. É o orgulho que se curva, é o controle que se desfaz. Essa frase não é apenas um pedido, é uma entrega. É o reconhecimento de que você não quer apenas o poder de Deus, você quer a presença dele. E o Espírito habita apenas onde há espaço. Quando ele toma o lugar que é seu, a ordem se restabelece. O que era confusão vira clareza. O que era medo se transforma em confiança. A segunda frase é: não quero poder, quero tua presença. Essa frase quebra um dos maiores enganos espirituais do tempo moderno: o desejo de resultados sem comunhão. Muitos querem milagres, mas poucos querem permanecer no secreto. Essa declaração corrige a motivação e separa o maduro do superficial. Quando você diz isso com sinceridade, o Espírito reconhece o som da pureza. E onde há pureza, há poder, mas o poder certo, aquele que nasce da intimidade. A terceira frase é: fala comigo até no silêncio. O Espírito Santo fala de muitas formas, mas só quem aprendeu a escutar entende o idioma do silêncio. Essa frase é um convite à sensibilidade espiritual. É quando você deixa de depender de emoções e começa a ouvir a Deus no sussurro, nas pausas, nas entrelinhas da vida. Quando você declara isso, está dizendo: não preciso que o céu grite para crer, basta o teu sopro. O Espírito se revela a quem não exige espetáculo, mas deseja discernimento. A quarta frase é: sopra sobre o que está morto. É o pedido de Ezequiel no Vale de Ossos Secos, Ezequiel capítulo 37. Quando tudo parecia perdido, o profeta obedeceu e o Espírito soprou. Ossos se uniram e o impossível se transformou em vida. Essa frase é uma convocação ao milagre. Ao pronunciá-la, você está dizendo: Espírito Santo, entra onde já não há esperança e faz viver o que o mundo já declarou acabado. E o Espírito ama provar que o fim não é o fim quando ele está presente. A quinta frase é: transforma a minha fraqueza em altar. Essa é uma das declarações mais profundas. Ela revela que você entendeu o propósito da dor. Em vez de esconder suas falhas, você as entrega. O Espírito Santo não procura perfeição, ele procura rendição. Quando a fraqueza é colocada diante dele, ela deixa de ser vergonha
e se torna sacrifício. É ali que ele acende o fogo da graça. É assim que o Espírito transforma a ferida em testemunho e o peso em adoração. A sexta frase é: faz-me ouvir o céu no meio da tempestade. Bexidas, essa frase é para os dias de caos. Quando tudo ruir, ela será o seu refúgio. O Espírito não apaga as tempestades. Ele ensina a atravessá-las com fé. Essa declaração ativa a percepção espiritual, te faz enxergar propósito onde antes só havia dor. É o pedido de quem não quer fugir do processo, mas aprender com ele. Quando você diz isso, está afirmando: mesmo que o mar rugir, eu escolho ouvir o teu som, não o do medo. E por fim, a sétima frase: não quero apenas sentir-te, quero ser morada tua. Essa é a coroação da jornada. O Espírito Santo não quer visitas, quer habitar. Ele não procura momentos, mas permanência. Quando você declara isso, o céu entende que encontrou um templo vivo. É a frase de quem cansou de altos e baixos espirituais e deseja constância. É o voto do coração que quer ser casa, não passageiro. A presença vem quando há permanência, e a permanência nasce da entrega total. Essas 7 frases, quando ditas com fé, não apenas invocam o Espírito, elas o atraem. E quando ele vem, ele traz o que estava retido: cura, direção, renovo, discernimento, consolo, força e paz. Mas não declare de forma mecânica. Feche os olhos, respire fundo e permita que cada palavra encontre morada dentro de você. Porque o poder não está no som da voz, mas na verdade do coração. Cada uma dessas frases é como uma brasa acesa, e quando pronunciadas em sequência, formam uma fogueira espiritual. A atmosfera muda, o ambiente se torna altar, e o Espírito Santo se manifesta. Você não apenas fala, você ativa o mover. Agora que você conhece o código da presença, o próximo passo é entender como o Espírito responde a essas declarações, como ele transforma palavras em realidade e torna visível o que antes era apenas promessa. O teste da fé, quando Deus se cala para ver se você crê. Há um silêncio que não é ausência, é prova. Um vazio que não significa abandono, mas observação. Porque antes de cada manifestação do Espírito, há um tempo em que Deus se cala. E esse silêncio é o teste mais profundo da fé. Ele vem para medir se a sua confiança está nas emoções ou na verdade. Muitos desistem nesse ponto porque confundem o silêncio de Deus com rejeição. Mas o céu nunca rejeita um coração quebrantado. Às vezes, o Espírito Santo apenas quer saber se você continua crendo quando o fogo parece ter se apagado. O Espírito não se afasta, ele observa. Ele vê se a chama da fé continua acesa, mesmo quando o vento do desânimo sopra. E é nesse instante que a fé deixa de ser teoria e se torna prática. A fé verdadeira não é a que se manifesta no êxtase da presença, mas no vazio da espera. É fácil confiar quando o fogo queima, mas é no silêncio que se revela quem realmente conhece a voz de Deus. No deserto, Jesus foi levado pelo próprio Espírito, não pelo inimigo. E ali, ele enfrentou o silêncio do céu. Durante 40 dias, nenhuma voz audível, nenhum milagre visível, apenas a palavra escondida no coração. Esse é o padrão de quem caminha com o Espírito. O mesmo Deus que fala no monte também prova no deserto. A fé precisa ser refinada antes de ser usada. O silêncio não é castigo, é lapidação. Ele separa os que buscam sensações dos que buscam comunhão. Quando Deus se cala, ele não te ignora. Ele te observa para ver se a tua fé é sustentada por promessas ou por circunstâncias. A prova nunca vem para destruir, mas para fortalecer. E o Espírito Santo está mais presente no silêncio do que muitos percebem. Ele não precisa falar o tempo todo para agir. Às vezes,
O silêncio é a forma mais profunda de direção. Pense em Abraão subindo o monte com Isaque. O caminho inteiro em silêncio, carregando a lenha do sacrifício sem entender o propósito. Mas o silêncio de Deus não impediu Abraão de obedecer. Ele creu mesmo sem explicações. E foi no topo do monte que Deus falou. Assim também acontece com quem invoca o Espírito. O silêncio é a subida do monte, e o fogo da presença é a resposta que espera no altar. O Espírito Santo sabe quando a alma está cansada, mas também sabe quando ela está pronta. Há um tempo em que o céu se oculta para que a fé amadureça. Quando você ora e parece que nada muda, o Espírito não está distante. Ele está construindo profundidade. Porque fé sem espera é emoção. E fé que não suporta o silêncio ainda não entendeu a essência da confiança. Em Romanos, capítulo 8, versículo 26, Paulo escreveu: "O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis." Isso significa que até no silêncio há oração. Mesmo quando você não encontra palavras, o Espírito está orando dentro de você. Ele transforma o seu cansaço em clamor, a sua dor em intercessão. O que parece vazio é, na verdade, o Espírito moldando o invisível. O silêncio também expõe o que realmente move o seu coração. Quando Deus se cala, a motivação é revelada. Você está buscando o Espírito Santo por quem Ele é ou pelo que Ele pode fazer? É nesse teste que muitos param, porque querem um sinal, mas o Espírito busca a entrega. O silêncio separa o interesse da intimidade. Há um detalhe espiritual que poucos percebem. O Espírito Santo fala mais alto quando você para de tentar ouvir o som do mundo. É no esvaziamento que ele sussurra. Ele espera o momento em que o barulho da ansiedade se cala para que a sua voz se torne audível. É ali, entre o suspiro e a entrega, que o Espírito prova e aprova. E quando você permanece firme, mesmo sem sentir, o céu toma isso como adoração, porque nada agrada mais a Deus do que a fé que persiste no escuro. O Espírito Santo não está procurando perfeição, mas fidelidade. Ele quer ver se você continua declarando as 7 frases proféticas, mesmo quando parece que nada acontece. E é exatamente aí que o milagre começa, quando a fé resiste à ausência aparente. O silêncio não é o fim da experiência espiritual, é o início do amadurecimento. O Espírito Santo permite a pausa para preparar o próximo sopro, e quando ele voltar a se mover, será com intensidade dobrada. A pausa de hoje é o prenúncio do avivamento de amanhã. Por isso, se Deus está em silêncio, não recue. Fique no altar. Continue declarando as frases que o céu te ensinou, porque a fé testada é a fé aprovada, e o Espírito está mais perto no silêncio do que nas palavras. Agora, o próximo passo é entender o que acontece quando o silêncio termina, quando o Espírito responde à fé que resistiu e transforma o ambiente com o fogo da sua voz e o poder da sua manifestação. A atmosfera do fogo, quando as palavras se tornam poder. Há momentos em que o Espírito Santo não apenas se manifesta, mas muda completamente o ambiente. O ar parece mais leve, o coração pulsa diferente e algo invisível se torna perceptível. Isso é a atmosfera do fogo, quando as palavras ditas em fé se transformam em poder espiritual. Não é uma emoção, é um deslocamento de realidade, porque quando o Espírito Santo encontra um coração rendido, ele transforma declarações em decretos e decretos em milagres. Toda palavra liberada no ambiente da fé se torna semente, mas quando o Espírito Santo sopra sobre essa semente, ela brota imediatamente. É por isso que algumas pessoas veem respostas rápidas, enquanto outras apenas ouvem boas mensagens. A diferença está na atmosfera. O Espírito age onde há honra, onde há espaço, onde há reverência. O fogo desce sobre quem não apenas ouve, mas se entrega. Em Atos, capítulo 2, quando o Espírito desceu, não foi apenas sobre indivíduos.
foi sobre o ambiente inteiro. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Observe, a casa foi cheia antes que os corações fossem. O Espírito transforma o espaço para que o espaço transforme as pessoas. Quando a atmosfera é incendiada, até o que estava morto revive. O fogo espiritual é contagioso, o coração aceso acende outros. Mas há algo profundo aqui. O fogo do Espírito não é espetáculo, é ordem. Ele vem para reorganizar o caos interior, para que tudo o que estava fora do lugar volte à harmonia do céu. Quando você fala sob a unção, o Espírito não apenas escuta, ele se move. Cada palavra dita com fé se torna centelha. É por isso que devemos cuidar daquilo que declaramos, porque a atmosfera espiritual responde à voz de quem crê. A atmosfera do fogo é o ponto em que o natural e o sobrenatural se encontram. É o instante em que a oração deixa de ser monólogo e se torna diálogo. Você fala, o Espírito responde. Você declara, ele confirma. Você se cala e ele age. E é nesse fluxo que nascem os maiores milagres. Não na força da voz, mas na sintonia da presença. O Espírito Santo não precisa de rituais, ele precisa de ambiente. Um coração disposto cria atmosfera. Uma fé genuína abre portais. Um louvor em meio à dor transforma o quarto em altar. É nesse tipo de ambiente que o fogo se manifesta. Quando há rendição em vez de pressa e entrega em vez de expectativa. O Espírito é atraído por verdade, e onde há verdade, há fogo. Pense em Elias no Monte Carmelo, registrado em 1 Reis, capítulo 18. Ele não pediu fogo com desespero, ele construiu o altar com obediência. Colocou cada pedra no lugar, derramou água sobre o sacrifício e orou apenas uma vez. E o fogo desceu. Isso mostra que o fogo não vem com esforço, vem com alinhamento. Quando o coração está em ordem, o céu responde rápido. O Espírito Santo age assim. Ele não se move por necessidade, mas por princípio. Quando essa atmosfera do fogo é formada, o impossível se torna possível. Doenças são curadas, feridas antigas se fecham, memórias dolorosas perdem o poder de ferir. O fogo do Espírito penetra onde o consolo humano não alcança. Ele entra em lembranças, em traumas, em pecados escondidos e consome tudo o que impede o fluir da graça. É por isso que quando o fogo desce, há choro, libertação e paz. O Espírito Santo não queima corpos, ele liberta almas. Essa atmosfera também revela quem você realmente é. O fogo não muda apenas o ambiente ao redor, mas a essência de quem está dentro dele. No fogo, o orgulhoso se torna humilde, o fraco se torna corajoso, o confuso encontra direção. O fogo é pedagógico, ele ensina, corrige e transforma. Por isso, quanto mais tempo você permanece nessa presença, mais claro o propósito se torna. Quando a palavra e o Espírito se unem, surge autoridade. O que era frase se torna espada. O que era oração se torna decreto. O que era súplica se torna vitória. É nessa atmosfera que o inimigo perde poder, que cadeias espirituais se rompem e que o impossível se curva diante da fé. Não é o volume da voz que libera o poder, é o peso da presença. Por isso, quando você invoca o Espírito e sente o fogo descer, não fuja, permaneça. Fique no altar, mesmo que o mundo esteja em ruínas ao redor, porque ali, no meio da chama, o Espírito está forjando o seu caráter e acendendo o seu chamado. É ali que nascem os profetas, os intercessores e os testemunhos vivos. A atmosfera do fogo não é um evento, é um estado contínuo de comunhão. E é essa atmosfera que o Espírito quer estabelecer dentro de você. Não apenas um momento de fervor, mas uma vida incendiada pela presença. Agora que você compreendeu como o Espírito transforma palavras em poder, o próximo passo é discernir o que o Espírito está dizendo neste tempo. A revelação profética que ele está liberando sobre os que decidiram viver sob o fogo
e não apenas perto dele. Revelação profética. O que o Espírito está dizendo hoje. Há momentos em que o Espírito Santo não apenas se manifesta, mas fala com uma urgência que atravessa o tempo. Ele não repete, ele revela, ele não informa, ele desperta. E a mensagem que o Espírito está liberando hoje é clara. O tempo de buscar o que conforta acabou. Este é o tempo de viver o que transforma. O Espírito está chamando a igreja e cada coração individualmente de volta à essência, ao altar da verdade, a fé que não depende de aplausos, a presença que não precisa de palco. O Espírito Santo está dizendo que muitos aprenderam a falar dele, mas poucos se deixaram ser moldados por ele. Há cristãos cheios de conhecimento, mas vazios de presença. Pessoas que sabem o nome do Espírito, mas não suportam o peso da sua voz. E ele está sussurrando hoje: quero voltar a ser Senhor, não apenas convidado. Essa é a revelação deste tempo. O Espírito está restaurando a comunhão perdida, a consciência da santidade e a pureza do altar. Vivemos dias em que o nome de Deus é usado para autopromoção e o som do Espírito se mistura ao ruído das opiniões. Mas o Espírito não fala para agradar, ele fala para alinhar. A revelação que ele libera hoje é confrontadora. O poder sem santidade é vaidade, e a unção sem obediência é ruído vazio. Ele está purificando vozes, limpando altares e chamando de volta os que se distraíram com o brilho do mundo. Porque antes de liberar o novo, o Espírito precisa restaurar o essencial. Essa voz profética também traz consolo aos cansados. O Espírito está dizendo: ainda estou aqui, não te esqueci, estou soprando sobre o que você pensou que morreu. Há promessas que parecem enterradas, mas o Espírito está removendo o pó da incredulidade. Ele está reacendendo visões, restaurando ministérios, curando feridas que a religião deixou. A presença dele não vem para punir, mas para reerguer. O que parecia o fim é apenas o início de um novo mover. O Espírito Santo também revela um alerta. Ele está dizendo: cuidem do que escutam, pois muitos estão confundindo inspiração com emoção. O discernimento está voltando como dom central do tempo final. Porque a voz do Espírito não gera confusão, gera convicção. A presença dele não causa medo, causa arrependimento e liberdade. O Espírito está levantando uma geração que ama a verdade mais do que a aparência e que prefere ser fiel do que famosa. Essa revelação também toca o campo pessoal. O Espírito está falando com os que se sentem invisíveis. Ele diz: você não foi esquecido, apenas escondido para ser preparado. Há pessoas que oraram, serviram e esperaram, mas ainda não viram fruto. O Espírito te diz hoje: o tempo do anonimato está terminando. Eu estava trabalhando no silêncio. Agora te revelarei com poder, porque a tua fidelidade foi aprovada. O Espírito não esquece quem permanece no altar quando o fogo parece ter cessado. O Espírito também está dizendo algo profundo sobre relacionamentos espirituais. Ele diz: não te unas a quem apaga o teu fogo. Muitos estão cercados por vozes que drenam a fé, e o Espírito está separando ambientes, desconectando alianças e purificando caminhos. Isso não é rejeição, é preservação. O Espírito afasta o que enfraquece para abrir espaço ao que fortalece. A voz profética do Espírito também ecoa sobre a nação. Ele está chamando o seu povo a interceder, não a discutir. A guerra não é política, é espiritual. O Espírito está dizendo: enquanto o povo dorme, o inimigo planta confusão. Mas estou despertando intercessores que vão inverter decretos através da oração. O Espírito Santo não precisa de multidões para agir. Basta um coração aceso para incendiar uma geração inteira. E, acima de tudo, o Espírito Santo está dizendo hoje: voltem ao primeiro amor, busquem a mim e não apenas o que eu posso dar. Ele quer reacender
o que foi apagado, não apenas restaurar dons, mas devolver o temor santo. Ele está chamando de volta os que desistiram, os que se feriram, os que se calaram. O Espírito não desiste de quem ainda tem um sopro de fé. Essa é a revelação profética deste tempo. O Espírito está levantando uma geração de templos vivos, não espectadores, de filhos sensíveis, não religiosos, de profetas silenciosos, mas inflamados. E se você sente esse ardor dentro de si, é porque ele já começou o que prometeu. Agora, o próximo passo é compreender como essa revelação se traduz em avivamento pessoal, como transformar a visitação em permanência, o toque em morada e o fogo em constância. O Espírito não quer apenas se manifestar sobre você, ele quer habitar dentro de você. Convite ao avivamento. O fogo começa dentro de você. O Espírito Santo não está procurando multidões, está procurando corações. Avivamento não começa em templos cheios, começa em almas rendidas. Muitos esperam que o mover venha de fora, mas o verdadeiro avivamento nasce dentro. O fogo que muda cidades primeiro precisa consumir o altar interior. Por isso, o Espírito está te chamando hoje não apenas para sentir algo, mas para ser algo, um portador da presença. O Espírito Santo não se manifesta apenas em encontros, ele habita em decisões. Cada escolha de permanecer fiel quando ninguém vê, cada perdão liberado, cada renúncia feita em silêncio, tudo isso é combustível para o fogo do avivamento. Avivamento não é emoção coletiva, é transformação pessoal. E quando o Espírito encontra um só coração disposto, ele acende uma chama que nenhuma escuridão pode apagar. Esse é o segredo espiritual que muitos esquecem. Deus nunca usou multidões para começar grandes movimentos. Ele sempre começou com um Moisés diante do mar, um Elias no Carmelo, um Davi no campo, um Pedro em oração. O Espírito Santo não precisa de muitos, precisa de entrega total. Ele faz do simples um instrumento, do anônimo uma voz, do quebrado um vaso cheio de glória. Mas o avivamento não vem para exaltar o homem, vem para glorificar Cristo. Todo mover que coloca o foco no pregador e não na presença, perde o fogo em pouco tempo. O Espírito Santo está restaurando a centralidade de Jesus. Porque o verdadeiro avivamento é cristocêntrico. O fogo que vem de cima sempre aponta para a cruz. E toda chama que não se curva à cruz apaga rápido. O avivamento começa quando a oração deixa de ser um pedido e se torna uma entrega. É quando você para de buscar o que Deus pode fazer e começa a desejar quem Ele é. É ali, nesse ponto de rendição, que o Espírito encontra liberdade. E quando ele encontra liberdade, o fogo se espalha. O Espírito Santo não se manifesta onde há resistência. Ele habita onde há reverência. O Espírito está dizendo a você hoje: eu quero reacender o altar dentro do teu peito. O altar não é um lugar físico, é o seu coração. O fogo que antes parecia distante ainda está vivo, apenas encoberto pelas cinzas das distrações. Mas uma só respiração do Espírito é suficiente para reacender a brasa. E essa brasa, quando cuidada, se torna labareda. O avivamento pessoal começa quando o Espírito é priorizado acima de tudo. Não se trata de buscar sentir, mas de decidir permanecer. Porque o fogo não se mantém com emoção, mas com constância. A presença de Deus não vem para te visitar uma vez, vem para morar. E o que o Espírito quer fazer agora é estabelecer em você uma morada permanente, um lugar onde ele possa descansar. O Espírito também está despertando uma geração que entende que o fogo e a palavra não se separam. Avivamento sem escritura vira fanatismo. Escritura sem fogo vira tradição. Mas quando o Espírito e a palavra se unem, nasce a chama da revelação viva. E é essa chama que o Espírito quer reacender dentro de você hoje.
O avivamento não é apenas um movimento espiritual, é uma revolução interior. É o momento em que o ego se curva, o orgulho se desfaz e a vontade de Deus se torna prioridade. É o instante em que o amor supera o medo e a obediência vence o desejo de controlar. O avivamento é quando a vida deixa de ser sobre você e passa a ser sobre Ele. O Espírito Santo está chamando você para esse novo tempo. Não um tempo de buscar experiências, mas de se tornar experiência. Ele quer fazer de você uma chama viva em meio à escuridão. Onde você andar, o fogo irá com você. Onde você falar, a presença irá se manifestar. Onde você permanecer, o ambiente será transformado. O avivamento não é um evento no calendário, é um estilo de vida. Por isso, hoje o convite é claro. Deixe o Espírito acender o que a rotina apagou. Abra mão do controle, do medo e da pressa. Deixe que ele reescreva o ritmo do seu coração. E quando o fogo começar a queimar, não tente explicar, apenas adore. Porque o verdadeiro avivamento não se entende, se vive. Agora, o próximo passo é selar tudo o que foi revelado. Entender como o Espírito confirma a sua presença com sinais, frutos e propósito. O último capítulo revelará como viver permanentemente aceso, mantendo o fogo do Espírito todos os dias da sua vida, quando o fogo permanece. Chegou o momento de compreender o propósito de tudo o que o Espírito Santo começou em você até aqui. O mover que você sentiu, as palavras que te atravessaram, os sinais que se tornaram visíveis, nada disso foi emoção. Foi convocação. O Espírito Santo não acende o fogo para depois deixá-lo apagar. Ele o acende para que você se torne chama viva, altar constante e testemunho permanente de que o céu ainda se move entre os homens. O Espírito de Deus nunca faz uma visita breve. Ele se revela para habitar. E esse é o ponto onde muitos erram. Buscam uma experiência e perdem a essência. Querem o impacto, mas não a permanência. O Espírito não vem apenas para te tocar, vem para te transformar. Ele não quer um momento com você, quer uma história com você. E essa história começa quando o altar da alma continua queimando, mesmo depois que o vídeo termina, mesmo depois que o louvor cessa, mesmo depois que o amém é dito. Manter o fogo não é tarefa emocional, é decisão espiritual. É escolher todos os dias reacender o altar, mesmo quando não há vento, mesmo quando não há aplausos, mesmo quando ninguém vê. É ali, no anonimato da devoção, que o Espírito encontra combustível, porque a constância é o testemunho da maturidade espiritual. O Espírito Santo não procura intensidade passageira, mas fidelidade diária. Em Levítico, capítulo 6, versículo 13, Deus ordena: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Essa instrução é um princípio eterno. O fogo que começou com uma experiência deve ser sustentado pela disciplina da comunhão. O Espírito Santo se mantém aceso em quem alimenta a presença com palavra, adoração e obediência. O altar do coração precisa ser cuidado com o mesmo zelo que um sacerdote tinha no templo. Se você vigia, o fogo nunca se apaga. Mas há algo ainda mais profundo. O Espírito não te transforma apenas para o seu benefício, mas para o propósito dele. O fogo que ele acendeu em você é missionário. Ele te aquece para te enviar. Há pessoas que serão tocadas pelo que você carrega, porque o fogo do Espírito é expansivo. Ele não cabe em um só coração. Ele se multiplica quando compartilhado. O avivamento verdadeiro é contagioso. O Espírito também quer te lembrar de algo. O mesmo fogo que purifica também ilumina. Ele vai te mostrar caminhos que você não enxergava, revelar direções que estavam encobertas e reacender sonhos que pareciam impossíveis. Esse é o poder da permanência, quando a presença deixa de ser evento e se torna guia. Quando o Espírito habita,
O caos se ordena, a mente encontra paz e o coração entende propósito. E há uma promessa para os que escolhem viver em chama constante. O Espírito Santo jamais os deixará. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 16: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito Santo não vem por temporadas. Ele vem para permanecer. É presença eterna, comunhão contínua, companhia fiel. Hoje o céu te convida a um compromisso. Não apenas com uma experiência, mas com uma vida incendiada pela presença. Que o altar do teu coração nunca seja frio. Que o Espírito Santo tenha liberdade total em você, para guiar, corrigir, consolar e usar. Que o fogo aceso hoje se transforme em luz para outros. Este é o fechamento profético. O Espírito Santo não te visitou, ele te escolheu. Você é agora o altar que o céu decidiu reacender. O fogo que arde em você será o sinal de que Deus ainda fala, ainda transforma e ainda move os que creem. Mantenha o altar aceso, guarde o que recebeu. E lembre-se, o fogo não se apaga em quem decide ser morada. Se esta mensagem falou com você, declare nos comentários: o Espírito Santo habita em mim. Compartilhe este vídeo para que outros também sejam alcançados pelo fogo da presença. Inscreva-se no canal, ative o sino e participe desta geração que escolheu viver em constante avivamento.